Nós estamos falando sobre a felicidade real. Daqui a 2 semanas teremos a Santa Ceia da felicidade real. E só para lembrar, Lucas 10, versículo 20, a gente falou muito de Lucas 10, versículo 20. Aqui mostra qual é a felicidade real. 70 discípulos saíram para uma missão e perceberam que quando usavam o nome de Jesus, os demônios se sujeitavam a eles e voltaram muito felizes. Lógico, Deus os usou poderosamente. E quando eles falam com Jesus, Jesus falou para eles assim: olha, eu vi Satanás descer como um raio, e eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e em toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí no versículo 20, ele vem aqui em Lucas 10, 20, ele mostra qual é a felicidade que realmente temos que ter. Ele fala assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito aonde? Lá nos céus. Eu entendo, então, que quando eu tenho essa felicidade de saber que eu ando na presença de Deus e que o meu nome está escrito no livro da vida, lá nos céus, então, automaticamente, eu tenho um poder, uma autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O demônio tem que se sujeitar. É satisfatório? É quando você começa a fazer a obra, e você vê Deus respondendo aquilo que você fala, aquilo que você faz, as suas orações, é muito satisfatório. Mas a alegria verdadeira, a felicidade real, é quando você tem a certeza, a convicção de que Jesus voltando hoje, você está no céu com Ele. Seu nome está lá escrito nos céus. Amém, Jesus? Isso é demais, irmãos. Eu vejo constantemente pessoas crentes na igreja falando: só Deus sabe, né, pastor? Não, está amarrado. Você precisa ter convicção, certeza. Mas todo mundo falha. Os discípulos também falharam bastante. Você tem dúvida se o apóstolo Paulo foi salvo? Alguém tem dúvida que o apóstolo Paulo recebeu salvação? Nenhuma. E o apóstolo Pedro? Alguém tem dúvida que o apóstolo Pedro foi salvo? Nenhuma. Mas esse homem negou Jesus 3 vezes. O apóstolo Paulo perseguia a igreja. Amém, Jesus? Eu tenho que ter certeza no meu coração, o meu nome está no céu, escrito no livro da vida. E se isso está acontecendo, então Deus vai ouvir a minha oração. Ele não vai me deixar sozinho. Mateus 11, 29, tem um texto que eu gosto bastante. Na verdade seria 28, 29 e 30, mas eu vou ler só o 29, que é o que serve para a gente hoje aqui. No 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é algo, uma comparação que ele faz a um objeto de madeira que prende o pescoço do boi, para que o boi seja controlado por aquele que está ali junto com ele. Ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Eu quero controlar a sua vida. Eu não vou prender seu pescoço igual fazem com os bois. Você é livre, mas eu quero ter controle sobre a sua vida. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Qual é o grande erro nosso, então? Não aprender de Deus. Não aprender da palavra. Amém, Jesus? Nós temos na Igreja da Graça, na nossa igreja, na sua denominação, você tem um curso da grade, Academia Teológica da Graça de Deus, que ensina bastante para quem faz. A maioria que eu tenho certeza que não fez. Tenho certeza que a maioria não fez. A gente procura aprender pouco. A gente entra em curso disso, curso daquilo, faculdade, faz 2, 3 faculdades. Eu conheço gente que faz 2, uma presencial e uma virtual. Mas e aprender mais de Jesus? E aprender mais a palavra? Não vale o investimento? Mas isso não vai me trazer retorno, é você que pensa.
Jesus está falando, se você aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, você vai encontrar paz para a sua alma. É um investimento, é um baita de um investimento, quando você faz isso. Mas tá bom, tudo bem, não tenho tempo, pastor, não tenho condição, tá bom. E a Bíblia Sagrada? Quanto tempo você tira para ler a Bíblia Sagrada? E quando você lê, quais são as anotações que você tem em casa? Por acaso você tem alguma anotação do que você já leu? Você lê estudando ou você apenas lê? Li, não entendi nada não, tudo bem, vou dormir. Não, eu tenho que entender. Eu tenho que registrar. Eu tenho que anotar. Aquele estudo falou forte comigo. Quando você entende a palavra de Deus, é Deus falando contigo. É você aprendendo dele e ele é manso e humilde. Então ele não vai te ensinar na base da pancadaria, não. Ele quer te ensinar na base do amor. É manso e humilde. Nada de dor. Ah, mas eu aprendi na dor. Aprendeu por causa dos seus erros. E teimosia. Jesus quer te ensinar no amor. Ele é manso e humilde para te ensinar. Ele só está esperando também que você seja humilde o bastante para querer aprender. Amém, Jesus? E aprendendo com ele, você vai encontrar essa paz. Essa paz que não é para entendimento humano. É uma paz que entra em você e você não consegue nem explicar direito. Você começa a fazer como os discípulos, que tinham os seus nomes nos céus escritos, e eles então, quando usaram o nome de Jesus, os demônios se sujeitaram. Eles ficaram felizes da vida. Quem não ficaria? Quem não ficaria? Imagina, eles saíram pelas cidades, pelas aldeias, pregando, e de repente as pessoas manifestavam com demônios, eles mandavam embora, os demônios obedeciam. Leva a sua doença embora, o demônio saía e a pessoa ficava curada. Quantas vezes na Bíblia você vê Jesus expulsando um demônio e o cego enxerga? Aquela cegueira era um demônio. O mudo fala, aquela mudez era um demônio, porque o demônio saiu e a pessoa passou a falar. E quando você começa a ser usado por Deus desse jeito, não tem como não ser feliz, não se alegrar. Aí Jesus vem e fala assim, não, mas a alegria verdadeira não é essa. A alegria real, a felicidade mesmo que você tem que ter, é que o seu nome está no céu. Porque se não tivesse, você não poderia fazer o que você está fazendo. Então eu preciso aprender com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu preciso aprender. Se eu quero ter essa felicidade comigo, eu preciso aprender. Para quê? João 14, 12. É por isso que ele quer te ensinar. Não é só para você tirar onda com os outros, dizendo que sabe mais, que é teólogo, que é isso, aquilo, outro, jogar carteirinha na cara dos outros. Eu sou teólogo, eu sou... que mais? Sei lá, nem sei. Eu sou pastor, aí coloca a carteirinha na cara do outro. Eu sou... capelão, aí bota a carteirinha na cara... Aí fica tirando onda. Não, isso é bobeira, irmãos. Você tem que estudar, se formar, ter carteira, tudo, tá, tudo bom. Mas tem que ser usado por Deus. Não adianta ter essas carteirinhas todas se o seu nome não estiver escrito no céu. E você manda o demônio embora, ele fica rindo da sua cara. Está amarrado. A gente tem que ter autoridade nas palavras. E a gente tem que fazer isso aqui, então. Jesus é ordem dele, irmãos. Não é ordem de qualquer um, não. João 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Meu Deus do céu, esse versículo é forte demais, irmãos. Jesus está me garantindo que se eu creio nele, eu então faço o que ele fazia. Dá para imaginar, irmãos? Você fazendo o que Jesus fazia? É uma coisa surreal, é uma coisa louca. Mas ele está dizendo que é. Ele está dizendo que é para ser desse jeito. Você não tem que recuar, se diminuir, se achar incapaz, ficar amedrontado, nada disso. Precisa aprender dele, que é manso e humilde, para te ensinar. E aprendendo dele, você começa a fazer o que ele fazia. É ordem dele. Você crê em mim? Crê. Então você tem que fazer o que eu fazia. E até mais do que eu fazia.
Ele está dando para a gente, para a igreja, a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O seu nome está no céu? Tá. Pode se alegrar. Essa é a grande felicidade, irmãos. Apocalipse 3, versículo 5. Vamos lá rapidinho. Apocalipse 3, versículo 5. Essa é a felicidade real. Derrama tua glória. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma. O que vencer. Então não podemos ser um crente que não ouve. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que vitória é essa? A vitória de aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, e sair fazendo o que ele fazia. Então, diante das circunstâncias adversas, digamos assim, eu não tenho que recuar. Eu tenho que pensar, meditar, buscar na palavra como Jesus fazia quando ele enfrentava essas coisas. É assim? Então é assim que eu vou fazer. E vai acontecer a mesma coisa que acontecia quando ele fazia? Vai. Porque estes sinais seguirão aos que crerem. Amém? É Marcos 16. Você pode ir lá em Marcos 16. Coloca para mim Marcos 16, acho que 17. Na tela aí. É isso mesmo. 16, 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. E aí ele fala das serpentes, né, no 18, pegarão nas serpentes, como ele falou lá em Lucas 10, 19, dei poder para você pisar em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pode ser ensinamento de você que está na faculdade aí, fica ensinando, aprendendo um monte de coisa, um monte de filosofia, um monte de entendimento contra a palavra de Deus. Isso vai entrar, você vai estudar, vai tirar 10 na sua prova, mas isso não vai te contaminar. Nenhum veneno mortífero que o diabo tente lançar contra você vai contaminar a sua fé. Você pode ir lá, pode estudar, pode se formar, você vai estudar teologia, você vai estudar filosofia, você vai pegar uns filósofos na faculdade que são completamente perturbados e você vai ter que aprender com eles lá para poder tirar sua nota, vai tirar boa nota e nada vai te fazer mal algum. Esse mal não vai tirar a sua fé, não vai roubar a sua fé, como faz com alguns. Que depois que entram na faculdade, depois que começam a aprender e ter uma certa cultura, esquecem de Deus e deixam Deus de lado. Com você não vai acontecer isso. Por quê? Porque você está aprendendo dele, que é manso e humilde, para te ensinar. Ele te dá uma paz, você sabe. Podem te ensinar tudo, tudo. E nada, nenhuma coisa mortífera vai te fazer mal, você não vai abandonar os ensinamentos de Jesus. Amém, pessoal? Está dando para entender sim ou não? Quando você tomar uma decisão de ter o seu nome escrito nos céus e andar na presença de Deus, e ler, e aprender, e anotar, e cada vez mais se preocupar em aprender, o diabo vai tentar se levantar. Eu pensei nisso quando eu estava meditando nesse estudo, e eu lembrei do Davi. Eu vou ver com você, 2 Samuel. Eu lembrei do Davi, quando o Davi ele toma a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus naquela época, dos filisteus, ele vai levar essa arca para a cidade de Davi, mas na hora o boi tropeça e a arca quase cai. E um sacerdote foi lá e segurou a arca e morreu na hora. Na hora. Não era para ninguém tocar na glória de Deus. Não dá para tocar. Hoje é diferente, mas naquela época não. Tinha até um lugar separado e uma pessoa específica para entrar lá, para estar na glória de Deus. Não era qualquer um. Esse homem não tinha má intenção, mas
A gente tem que saber o que a gente vai fazer, que às vezes é boa intenção, mas vai prejudicar. Tem muita gente que faz coisas sem pensar, impensadas, na boa intenção, e complica mais do que ajuda. Mas a pessoa teve boa intenção. Ele foi segurar, e a Bíblia fala que veio uma rotura sobre ele, foi tipo que partido no meio, não sei, e ele morreu na hora. O Davi, quando viu aquilo, ficou assustado. Falou assim, não vou levar a arca lá para a minha cidade. Não vou levar a arca para lá. Aí a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. Aí o Davi foi para casa. 3 meses depois, chegou a notícia. Davi, o Obed-Edom está prosperando rindo à toa, rapaz. Aí, como assim rindo à toa? O senhor não deixou a arca dele lá, a arca do Senhor lá? Então, desde que ele colocou a arca na casa dele, ele só prospera, prospera, prospera. Irmão, a glória de Deus não te faz mal. É só respeitar a glória de Deus. Tem gente que quer zombar. Tem gente que quer fazer uso da glória de Deus para seu uso próprio e quer fazer de qualquer maneira. Tem gente que quer a presença de Deus, mas quer de qualquer maneira. Vai sofrer consequências. Mas se você tiver o temor, a santidade, o respeito à glória de Deus, você vai ver, é só prosperidade, é só coisa boa. Você vai se alegrar muito. O Obed-Edom coloca a arca na casa dele, com todo o temor, que era o servo de Deus, e 3 meses prosperou que só. Aí chegou a notícia para o Davi. E o Davi falou assim, vamos lá pegar a arca. Eu quero essa arca comigo, só que vamos de uma maneira correta. E aí ele fez diferente. Aí você vê um temor, um respeito maior, trazendo a arca para a cidade de Davi. 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 12. Então avisaram a Davi, avisaram que Deus abençoou. No versículo 11 diz, né? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi com alegria. Amém, Jesus? Tudo que o Obed-Edom quis, ele teve enquanto a arca estava na casa dele por 3 meses. Prosperou demais, tudo deu certo, mas com amor pela arca. Ele tinha apego à glória de Deus, apego às coisas de Deus. Teve um temor para tratar aquela arca como se fosse a própria presença de Deus na casa dele. Tem que ter um temor, não pode fazer de qualquer maneira. Amém, Jesus? O Davi, quando ouve, ele fala, vamos lá pegar essa arca agora. Eu também quero essa bênção. Eu estava errado. E aí ele vai lá. Agora ele faz diferente. Presta bem atenção. 13. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. É uma oferta isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, sem voltar, 6. Só isso. Ele parava, sacrificava bois e carneiro cevado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para. Irmãos, ele foi devagar, sem pressa. É a glória de Deus, o respeito, o temor. 6 passos, oferta. 6 passos, oferta. 6 passos, oferta. E ele mostrando que agora ele está com temor, agora ele está com respeito, agora ele está vendo que ali é a própria glória de Deus de verdade, que é o que aquela arca representava. Tem que ter o respeito. Ah, mas a luta está grande. E aí você vai caçoar, você vai duvidar, você vai falar mal, você vai questionar a Deus. Que temor é esse? Amém, Jesus? Que temor? Cadê o temor? Você quer tocar na glória de Deus de qualquer maneira? O Uzá tocou na glória de Deus. E ele abriu-se uma fenda nele, diz a Bíblia. Tem que ter um respeito. Ele é sublime. Amém, Jesus? A gente tem que tratar a nossa vida com santidade, com correção. Tem que ter um cuidado. Aí, tendo esse cuidado, você aprendendo de Jesus, ele é manso e humilde para te ensinar, aí você vai poder, então, fazer a mesma coisa que Jesus fazia.
Ah, não, pastor, que medo. Não, medo de quê? Ele mandou você fazer o que ele fazia. Você tem que ter o respeito, o temor pelas coisas de Deus. Amém, Jesus? O Davi representou esse respeito, esse temor com as suas ofertas, com seus sacrifícios. 6 passos, sacrifícios. 6 passos, sacrifícios. 6 passos, até chegar lá. E dessa vez chegou. Não morreu ninguém. Pelo contrário, foi uma bênção. Quando você decidir ter esse respeito, esse temor, vão se levantar contra você. O diabo vai levantar até familiares contra você. Continue fazendo. A família é de Deus, irmãos. Mesmo que os familiares se levantem contra você, depois eles vão voltar em seu favor. Por quê? Porque Deus é contigo, ninguém pode ser contra você. Não recue, não se amedronte, porque alguém está falando que você agora virou crente demais, fanático, fanática demais, não sai mais da igreja, não faz mais outra coisa, chega em casa só está lendo a Bíblia, e está sempre orando, e a televisão é só show da fé, show da fé, show da fé. E daí? Deixa falar, irmãos. Jesus quer te ensinar a ser como Ele, para que você possa fazer as mesmas obras que Ele fazia. Está dando para entender, sim ou não? O Davi, primeiro ele leva a arca, acontece o que aconteceu, já falei com você, vai para a casa do Obed-edom. 3 meses, o Obed-edom só prosperou porque ele tratou com amor aquela arca, a presença de Deus. Aí ele volta, mas agora ele volta diferente. 6 passos, sacrifício. 6 passos, sacrifício. Ele vai com santidade, ele vai com cuidado, ele vai com zelo, ele vai com amor. Sua oferta, a sua oferta, oferta mesmo, tem que ser feita desse jeito, inclusive. Você não tem que precisar de nenhum pastor tentando te convencer a dar oferta na igreja. Você não precisa. Você tem que aprender a orar a Deus e sentir o que Deus te manda fazer e faz. Não tenha medo de fazer se você sentiu o que Deus mandou fazer. Não precisaria nem de pedir oferta. A minha vontade é só cantar um louvor e você fazer as suas ofertas. E eu não senti falta de nada, a igreja não sentiu falta de nada, porque você vai fazer as melhores ofertas que Deus mandar você fazer. Por isso que eu não demoro pedindo oferta. É uma demonstração de amor e de respeito à obra de Deus. Zelo. Amém, Jesus? Não se oferta de qualquer maneira. Eu às vezes, eu fico aborrecido, irmão, estou te falando. Parece que a pessoa faz questão de pegar a pior nota, a mais velhinha, rasgada, para ofertar para Deus. Parece, nem sei se o banco vai aceitar. Tem oferta que já recebi nota que o banco nem aceitou mais. A pessoa parece estar se desfazendo de uma coisa. Já que eu vou me desfazer, vou dar para a igreja. Não tem o menor temor, irmãos. Não tem o menor respeito. Já que eu vou me desfazer disso, não presta para mim? Vou dar para a igreja. A gente precisa respeitar a glória de Deus. A gente precisa respeitar a casa de Deus. Amém, Jesus? Não fazer de qualquer maneira. Não pegar o resto e dar. Não faz isso não. Pensa bem. Eu quero dar uma geladeira para a igreja, pastor. Ah, é? Você comprou? Tá muito boa? Não, tá toda arrebentada. Mas o senhor bota para consertar. O senhor dá para o ferro velho, irmãos. Aqui é a casa de Deus. Sério que você vai dar para a igreja uma geladeira que está com a porta quebrada, não está gelando nada, que o motor está queimado, está toda ruim, para a igreja consertar? Enquanto a gente pensa desse jeito, a gente perde a glória de Deus. Está dando para entender, sim ou não? É só um exemplo que eu estou dando. A gente perde a glória de Deus quando a gente pensa desse jeito. O Davi entendeu. Então, 6 passos, oferta. 6 passos, oferta. 6 passos, sacrifício. Ele foi e chegou lá na cidade de Davi e colocou a arca lá. Quando ele chega lá, aí vai acontecer algo que eu tenho falado com vocês. Sempre o diabo vai querer se levantar. Olha aqui eu parei no versículo 13, certo? Versículo 13. Vamos lá, rapidinho.
14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Era um tipo de roupa sacerdotal que eles tinham, né? Assim subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo, muita alegria, e ao som das trombetas. Amém? Aí, isso é alegria. O próprio rei na frente, saltava, irmãos. Sabe que às vezes eu fico vendo a religiosidade das pessoas. Tem gente que acha errado até bater palma, pular, dançar, mas faz outras coisas muito piores. Tudo depende da intenção do seu coração. Quem quer aparecer, coloca a melancia no pescoço. Mas quem quer dar glória para Deus, é glória para Deus. O Davi era um rei e veio na frente, eles carregando, e ele pulava. Não vou saltar aqui não. Não vou fazer isso não. Já chega ontem já, com os jovens aqui. Irmãos, eles pulavam de alegria. Ele pulava, saltava lá no alto. Estamos falando do rei. Todos os seus súditos estão vendo o rei fazer isso. É difícil você ver uma coisa dessa. É ou não é? É difícil. Ele está diante dos seus súditos todos. Mas a glória de Deus estava tão forte que o Davi saltava lá no alto e louvava e adorava, e a arca está entrando lá. Mas, cada 6 passos, uma oferta. Cada 6 passos, uma oferta. Temor de Deus. Com temor, com respeito. Amém, Jesus? Não era qualquer dança e qualquer pulo, não. Tem que entender isso. Quando a esposa dele viu ele desse jeito, aí, olha como é que o diabo faz, né, irmão? Versículo 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei, que ia bailando, irmãos, o rei Davi ia bailando e saltando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Pode se preparar. O dia que você tomar a decisão de realmente servir a Deus, respeitar a arca, respeitar a glória de Deus, andar em santidade, dar as melhores ofertas, perdoar quem não merece seu perdão, andar na presença dele, sendo fiel nos seus dízimos, andando corretamente, falando a verdade, mudando o seu comportamento de fato, de verdade, filho vai se levantar contra. Marido vai se levantar contra. Esposa vai se levantar contra. Amigos vão se levantar contra. E vão falar um monte de coisa. Você precisa saber o que você está fazendo. Perfeitamente. Não pode ser algo religioso. Tem que ser algo de fato, que Deus está lhe dando. Amém, Jesus? E a Mical, a esposa do Davi, filha de Saul, começou então a desprezar no seu coração. 17. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Mas, de novo, chegando lá, o Davi ofereceu agora ofertas maiores, não só um boi e um carneiro de cevados, não. Ele aí oferece holocaustos e ofertas pacíficas, e abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E, voltando Davi para abençoar a sua própria casa, olha o que aconteceu. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Eita, que mulher perturbada, irmão. Está amarrado. É assim que se fala com o rei que está adorando a Deus. Se Deus não tivesse se agradado das ações do Davi naquele dia,
ele não estaria nem vivo, provavelmente, igual o outro lá. Você vê como é que o diabo faz, irmãos? Se o Davi fosse um rei bobão, como um outro lá chamado... esqueci o nome dele. Acabe, obrigado, gente. O outro lá chamado Acabe, que a mulher fazia, acontecia, a feiticeira lá, enfeitiçou ele de tal maneira que ele comia na mão dela. O Davi agora ia entrar em choro, ia entrar em depressão. Ela fala assim, é sério? Ela está zombando dele, tá? Se você não entendeu, entenda, ela está zombando dele. É sério, você é rei, na frente dos seus súditos, pulando só com esse éfode, esse vestido que você tem aí, e pulando na frente deles, as mulheres e os homens, todo mundo vendo. O que é isso? Ela usa a palavra fortíssima, né? Ela fala assim, como se fosse um sem vergonha, se descobre como qualquer dos vadios, esses homens que não valem nada. Irmãos, tenha temor de Deus. O que você não entende, fica quietinho. Você não entende, está falando por quê? Porque o fulano falou. E o fulano falou por quê? Porque o outro fulano falou também. Fica quieto. Aprenda a honrar a Deus, a se santificar, a fazer o que é correto. Para de tomar conta da vida dos outros. Para! Já está difícil tomar conta da sua vida, vai ficar tomando conta da vida dos outros. Deixa a pessoa. Se ela quer servir a Deus daquele jeito, é a Deus que ela vai dar conta. Não é a você. Amém, Jesus? E ela está falando com o rei dela. É marido, mas é rei também. E aí, o que acontece? Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai. Aí ele joga na cara. O quê? Aí o Davi já manda, como diz aí lá fora, manda a letra, né? Manda a real, né? Ele já fala assim, eu estou dançando diante de um Deus que me escolheu. Ele não escolheu seu pai. O pai dela era o Saul, o primeiro rei de Israel. Aí ele também não deixa barato. E também tem hora que tem que dar uma tramontina e cortar lá embaixo, né? Você sabe disso, que tem pessoas que, se você não cortar na raiz, ela vai ser abusada. E vai continuar sendo abusada. E falando mal da sua igreja, mal do seu pastor, mal do seu Deus, mal da sua fé. E diminuindo a sua fé até conseguir contaminar você. É o diabo usando aquela pessoa e às vezes até uma pessoa que você ama. No caso aqui, a esposa. Ele cortou logo. E ele falou para ela, perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas, e de quem falaste, delas serei honrado. E sempre foi honrado. E Mical, filha de Saul, o que aconteceu com ela? Não teve filhos até o dia da sua morte. Pense, irmão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você vai encontrar paz para a vossa alma. Não pense que a sua cultura, o seu ensinamento, aquilo que você recebeu de religiosidade é o bastante. Leia a Bíblia. Aprenda de Jesus Cristo. Pense antes de falar. Todo mundo sabe que a palavra tem poder. Todo mundo sabe. Mas tem gente que não tem papa na língua. A língua é solta. Está atraindo maldição. Isso é maldição. Encerrou o ventre dela. Fechou o ventre dela. Uma mulher, ainda mais mulher de um rei, ele tem que ter sucessor. Quem vai dar um sucessor para ele, o Salomão, é a Batseba. Mas devia ser a Mical. Não era para ter acontecido tudo aquilo que aconteceu, e ele ter se casado com a Batseba, e ela ter gerado o rei que sucedeu o Davi, que foi o Salomão. Entendeu? Era para ter sido a Mical. Mas cadê o temor? Cadê o respeito? Ela vê o rei saltando na frente da glória de Deus, que é a arca representada a glória de Deus, e ela veio e falou que ele era vadio. Não prestava. Sem vergonha. Foi isso que ela falou com ele.
E ele falou, não, eu estou fazendo o que Deus me mandou e estou alegre, muito alegre, porque eu sei que Deus está comigo. Irmãos, fique firme. Amém? E Deus ele vai honrar você com essa felicidade real, sabendo que você tem honrado a vida dele. Em nome de Jesus. Hein? Atos capítulo 5, eu vou acabar aqui. Está dando para entender até aqui, sim ou não? Temor de Deus, irmãos, respeito. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, você vai encontrar paz para a sua alma. É com ele que se aprende, não é na faculdade, não é com professor de teologia, não é com ninguém. Você vai aprender a temer a Deus, você vai aprender a sacrificar sua vida para Deus, você vai aprender a fazer sacrifícios para Deus, quando você então buscar dele, aprender dele, que é manso e humilde para te ensinar. Você vai ter paz. Você vai fazer seus sacrifícios com paz. 6 passos para a arca, sacrifício. Mais 6 passos para a arca, sacrifício. Chegaram na cidade de Davi, aí o Davi se soltou. Se divertiu, pulou, dançou, fez, aconteceu. E todo mundo se alegrou, a cidade toda se alegrou. Ele distribuiu pão e carne para todo mundo e todo mundo se alegrou. Voltaram para casa para abençoar a sua família. E ele vai para casa para abençoar a casa dele. Mas não pôde abençoar, porque ele encontrou uma mulher amarga. Ele voltou para abençoar. A Bíblia fala, ele foi abençoar a casa dele. Ele deu a benção, todo mundo voltou para casa para abençoar, e ele foi para a casa dele abençoar a casa dele. Mas ele encontra uma mulher amarga, chateada, que fala com ele e com a glória de Deus de qualquer maneira. Irmãos, Deus não se deixa zombar, não. Você não precisa nem falar nada. Só se retira e ora. E peça até misericórdia. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Porque essa pessoa não sabe o que está falando. A Bíblia fala que o Senhor é o nosso vingador, irmãos. Tenha paz. Aprenda dele, que é o manso e humilde, tenha paz na sua alma. Não fica aí agitadinho, igual siri na lata, não. Querendo fazer, acontecer, bater, não sei o quê, vou fazer, vou jogar até capoeira aqui e vou pegar ele de jeito. Não. Pare, irmão. Você tem um que é vingador. Ele é o seu vingador, diz a Bíblia. Amém? E essa mulher perdeu a bênção dela com esse jeito de falar, com essa amargura toda na alma dela. Bom, Atos capítulo 5, então, para fechar aqui. Jesus falou que se eu aprendo dele, eu vou fazer as mesmas obras que ele faz, se eu verdadeiramente creio nele. E você sabe quais eram as obras que Jesus fazia. Milagres, maravilhas, além de salvar as pessoas. É o que a igreja faz. Atos capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Parem um pouquinho. Então Pedro, ele chega no templo de Formosa, ele cura um aleijado de nascença que está lá sendo colocado lá. O homem entra saltando dentro da igreja, todo mundo vê, e todo mundo conhecia o homem, porque ele ficava na porta da igreja pedindo esmola. Aquilo foi um alvoroço. O Pedro teve que se explicar. Ele teve que dar explicação do que era aquilo. Você pode ler depois do capítulo 3 e 4, você vai ver isso. Esse resumão que eu estou fazendo aqui, no capítulo 3 e 4 de Atos, até chegar nesse aqui. E ele então teve que se explicar. E ele falou, não fui eu. Foi o nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Esse homem está de pé pelo poder do nome de Jesus. Eu só usei o nome. Interessante, irmão. Quando você aprende de Jesus, você começa a usar o nome dele e as coisas começam a acontecer. Na verdade, é ele que faz. Mas se você não abrir a boca, nada vai acontecer. Ele te deu o nome dele para você representá-lo e representá-lo bem.
para você em oração usar o nome dele e repreender todo o mal. Amém, Jesus? Nós vivemos uma época mal, uma época difícil, de pragas, de vírus, de bactérias, de viroses, de catástrofes naturais, que só tende a aumentar. Mas mesmo assim, eu preciso lembrar que Jesus mandou fazer a mesma coisa que ele fazia. Até o fim da minha vida eu tenho que fazer isso. Não importa a minha condição, não importa a minha situação, o meu compromisso com ele tem que ser tão forte, que jamais eu vou zombar das coisas de Deus, como a Mical fez. Jamais posso julgar uma pessoa que está ali adorando a Deus. A Mical fez isso. Trouxe maldição para ela, não pôde gerar filhos. Imagina uma esposa de um rei que não pode dar filhos. Acabou a vida dela. O Pedro, ele começou a fazer o que Jesus mandava. Aí as pessoas perceberam que o poder que estava em Cristo também estava naquele homem. Aí eles começaram a pegar seus enfermos e colocar em macas, porque eles sabiam que Pedro ia passar e uma multidão apertava o Pedro para receber milagres. E na ideia deles, olha o respeito, né? Como que servir a Deus te traz crédito. Ou quando Deus ouve a sua oração, você recebe crédito. Eles colocavam, porque se o Pedro passasse orando pelas pessoas, a sombra dele ia passar por cima. Eu entendo, irmãos, que a primeira pessoa que fez, quando a sombra do Pedro passou, a pessoa foi curada. Por isso que eles faziam isso. A Bíblia não vai dizer se houve curas, mas eu entendo que houve. Porque pela fé deles, se só a sombra de Pedro passasse por cima dele, ele passando aqui, e a sombra passasse por cima dele, era o bastante para a pessoa se levantar. Então eles viram isso acontecer. A sombra de Pedro, irmãos. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará as maiores. Maiores. Eu não lembro de Jesus fazer um milagre com a sombra dele, não. Eu lembro dele fazer milagre com o cuspe dele. Isso eu lembro. Foi bem forte aqueles milagres que ele fez com o cuspe dele. Teve um que ele mandou abrir a boca e cuspiu. Meu Deus, que nojo. Cuspiu na boca. Mas o homem ficou curado, irmãos. Mas a sombra, eu não lembro de algum milagre de Jesus que a sombra tenha curado. Mas o Pedro foi lá e fez algo diferente, porque estava obedecendo a Cristo Jesus. Alguém podia julgar. Esse aí é mais um charlatão. Aliás, o pessoal fala isso direto na internet, né? Fala mal do missionário. Quando ele faz os atos de fé e a pessoa é curada, quando a gente consagra água. Aliás, trouxe água? Trouxeram? Vamos abençoar daqui a pouquinho a água, tá? Aliás, minha água está lá, lá em cima. Depois tem que lembrar para descer com ela. Aí as pessoas falam, vão para a mídia. Crente mesmo, tá? Não é só o ímpio, não. Crente mesmo vai para a mídia. Falso profeta. Está enganando o povo para pedir oferta. Meu Deus, idiotice, irmão. Você acha que essas pessoas falariam o que de Pedro se vivesse naquela época? O Pedro passando, coloca aí, minha sombra vai passar. Você vai ver só a minha sombra já vai te curar. Vum! Falso profeta, só para arrancar dinheiro do povo. A mesma coisa. Você acha que ia falar o que do Paulo? Jesus quer que verdadeiramente você faça as obras que ele fazia. E que faça obras até maiores. O Pedro fez. Amém, Jesus? Por quê? Porque aprendeu com Jesus Cristo, aprendeu com o Mestre. Jesus o ensinou. E foi duro com ele muitas vezes para ensinar. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu. E aí a Bíblia fala que, versículo 16, até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos. O que acontecia? Os quais? Todos. Não teve um que veio de longe com seus endemoniados e enfermos que não foram curados e libertos. Todos. O Pedro fez o que Jesus mandou. Não seja bobinho nem bobinha.
Fique na presença de Deus. Respeite a glória de Deus. Amém, Jesus? E você vai ver que isso vai comprovar, digamos assim, que o seu nome está lá no céu, escrito no livro da vida. E de maneira nenhuma ele vai riscar o seu nome de lá. É importante que as pessoas vejam o seu comportamento diante das adversidades, o seu comportamento diante das situações, para que a pessoa entenda, você tem Jesus contigo. Ele está contigo. Você não pode ser confundido com uma pessoa do mundo, confundido com uma pessoa qualquer, sem fé, zombadora. Você não pode jamais ser confundido com uma pessoa religiosa. Você tem que ser muito claro. Essa pessoa é de Jesus. Amém? As pessoas precisam começar a te dar crédito. Deram crédito ao Pedro, sim ou não? Deram crédito ao Pedro. A mesma coisa que acontecia com Jesus. As pessoas vinham de longe para estar com ele, para que pudessem ser curados. As pessoas começaram a fazer a mesma coisa com Pedro. Vinham de longe. E se só a sombra dele tocasse, já recebia a bênção. Todos foram curados. Todos que foram até ele. Porque ele decidiu fazer o que Jesus fazia. Para isso tem que ter o temor de Deus. Não pode agir como Mical, sem temor nenhum. Chamando o seu rei de vadio, um servo de Deus de vadio. Falando de uma maneira... Irmãos, tanta gente que vai dar conta a Deus, irmãos. Que você não seja mais um desses. Feche a sua boca se você não tem o que falar. Aguarda, espera. Um dia tudo vai ser revelado. O que é, o que não é, não é. Não cabe a você. Amém, Jesus? Muita gente vai dar conta a Deus, porque tenta atrapalhar a obra de Deus, falando injúrias, reclamando de um monte de coisa, e sem entender, na verdade, o que está acontecendo. Não caia nessa. Seja servo e serva de Deus. Ande na presença de Deus. Creia que o seu nome está escrito no céu. Essa é a felicidade que você tem que ter. O restante vai seguir você. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Vai ser bom, vai ser bonito. O que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, primeiro eu oro por quem está em casa, pedindo a Ti que só dê a eles a bênção e os livre de todo mal, e ensine o coração dessa pessoa para não ouvir qualquer um, e para ouvir apenas a Tua palavra e andar sempre na Tua presença. Meu Deus, quantas pessoas estão sendo enganadas, mas eu peço a Ti que o Senhor dê a essas pessoas a capacidade de Te servir e de andar na Tua presença, aprender contigo e não com qualquer pessoa, e fazer a Tua obra como Ele fazia. Obrigado e amém.